Saúde a igreja com a paz do Senhor. Tome vossos assentos, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade sublime, muito honrosa, porque é algo muito delicado e maravilhoso aquilo que Deus tem preparado para nós no decorrer das nossas vidas, né? E Deus me surpreende constantemente. Quero aproveitar esses minutos aqui e não posso fazer diferente a não ser agradecer ao Deus dos céus pelo seu cuidado comigo, com a minha esposa, forma com que os irmãos, com todo carinho, né, nos acolhem constantemente. Quero agradecer a Deus pelos líderes que Deus tem levantado ao decorrer da nossa vida com Cristo, né? Pastor Ezequiel Pereira, pastor Wilson Ferreira, pastor Mazendália, que os irmãos não conhecem, pastor Renato Pinto, pastor Joel Freire Costa, pastor Cássio Rafa. Homens que eu posso testificar, foi provisão de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, a gente buscar um bem-estar espiritual, porque Deus estabeleceu homens de Deus para nesse decorrer de quase 9 anos estar caminhando com Cristo. Louvo a Deus pela vossa vida, pastor, pela vida do nosso pastor Joel, pela sua família. Só tenho a agradecer a Deus. Quero confessar um segredinho para os irmãos. Às vezes eu perguntava se aquela cadeira ia voar, ali onde eu tenho costume de sentar, porque a forma com que Deus usa nosso pastor, e hoje eu disse para ele, é um prazer te ouvir, pastor. É um prazer muito grande. Então, eu me considero muito privilegiado de receber de Deus e, através da sua vida, a oportunidade de estar ministrando para a igreja. Queridos, hoje o Senhor tem falado no meu coração há algum tempo sobre uma mensagem e eu quero aproveitar esta oportunidade para trazer esta mensagem nesta noite. Nós até mencionamos no decorrer do culto algumas coisas relacionadas ao trono de Deus. E Apocalipse capítulo 4 é o texto que eu quero fazer uso para falar das grandezas e das maravilhas de Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Deus é glorioso. E as minhas palavras não vão expressar a pessoa que é Deus, mas através deste texto, eu quero brevemente, pois serei sucinto nas minhas palavras, falar um pouquinho dessas grandezas que esse Deus é e aquilo que ele tem para aqueles que o recebem. Louvado seja o nome do Senhor. A última vez que eu ministrei, eu também usei o livro do Apocalipse, mas quero usar esse texto aqui hoje por causa disso que Deus tem colocado no meu coração. Louvado seja o Senhor. Diz assim o texto. Todos encontraram? Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E um arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a vossa cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás.
E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal com o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. O texto é muito explícito, né? Eu tomei a liberdade de ler todo o texto, porque assim que o tempo chegar ali no nosso limite ali, eu não vou enfadar os irmãos, nem vou tomar muito o vosso tempo, mas quero falar a respeito do trono de Deus. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Eu não sei o que lá fora você tem vivido, você tem presenciado. Quais são as ciladas, os ataques de Satanás contra você, contra a sua família, contra os seus planos, contra os seus projetos, mas eu quero, pela oportunidade que me é dada, diante do sangue de Jesus Cristo, usar a palavra de Deus para falar com você, igreja do Senhor, nesta noite. Por quê? Jeremias 1,12, o Senhor disse a Jeremias que ele vela em fazer cumprir a sua palavra. Então eu quero fazer uso da palavra do Senhor e falar ao seu coração mediante a presença do Espírito Santo. Queridos, João, ele teve algumas experiências peculiares com Deus que me causam, a primeiro ponto assim dizer, espanto. Como Deus foi misericordioso com João. Se você não lembra, João, dentre os 12 discípulos escolhidos pelo Senhor, foi o único que não morreu por morte matada. Foi o único que não foi assassinado, embora tentaram. Pegaram João e lançaram ele dentro de um caldeirão fervente. Não morreu. Saiu João de lá e depois de algumas tentativas de assassinato não conseguiram, pegaram João e lançaram João na ilha de Pátimos, onde João teve algumas outras experiências com Deus. João teve algumas visões, na qual ele vem descrevendo ao decorrer do livro do Apocalipse, do seu evangelho, também nas suas cartas. João mostra algo que Deus tinha para entregar para a sua igreja e o escolhido era João para ser o veículo transmissor daquelas revelações. João viu um Cristo glorificado, no qual nós ainda não vimos, ainda. João viu uma igreja glorificada e nós ainda não vimos. João viu a vitória da igreja com Cristo sobre todas as coisas. João viu uma derrota definitiva de Satanás. E João viu o reino eterno de Deus, através de Cristo, sobre toda a humanidade, sobre a criação. João viu essas coisas, irmãos, que nos fogem um pouco da mentalidade física humana, daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Parece ficção, mas não. João viu todas estas coisas e Jesus mandou: assina embaixo, João, porque eu tenho zelo em fazer cumprir a minha palavra. Das coisas que João viu aqui, nesse texto que nós estamos lendo aqui, o trono de Deus. Não é um simples trono. O que João vê aqui
não é algo do acaso. O que João vê aqui é o trono que governa o universo. João vê aqui o trono que governa a igreja. João viu aqui o trono que governa a sua vida, que governa a minha vida e que governa tudo. É de lá que são aprovados as coisas que devem e que não devem acontecer. João viu a sala do trono de Deus. Se você veio aqui até hoje achando que a sua vida está desgovernada, está igual um caminhão pesado, sem freio, ladeira abaixo, eu quero te dizer que nesta sala do trono está alguém que está cuidando da sua vida. Está cuidando dos seus projetos. Está cuidando dos seus objetivos. Está cuidando da sua família. Está cuidando dos seus negócios. Está cuidando especialmente da sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O que João viu aqui é a sala do trono do reino de Deus. Todo reino tem um rei e todo rei tem o seu palácio. Todo palácio, ele é dividido entre câmaras e recâmaras, suas repartições que formam ali aquela estrutura física no palácio de um reino onde habita um rei. Se você for na Casa Branca, aqui nos Estados Unidos, não é um reino, mas nós podemos usar como símbolo, você vai ver lá algumas repartições. Você vai ver lá alguns cômodos, algumas câmaras, recâmaras, e possivelmente a Casa Branca, se você não foi lá, vai cativar os seus olhos quando você olhar. Por quê? Normalmente, a habitação de um rei, ela cativa os nossos olhos. É algo exuberante, é algo que nos chama a atenção, né? E não é diferente aqui. Todo palácio, ele tem algumas repartições especiais, onde o rei trata com as pessoas do seu reino de forma mais ampla. E estas repartições, elas nos chamam a atenção porque elas são usadas em ocasiões especiais ou a sua funcionalidade, ela é indispensável para o funcionamento daquele reino. Todo reino tem um rei, todo rei tem seu palácio, e todo palácio tem uma sala chamada a sala do banquete. Quando se chega à sala do banquete de um rei, é onde você encontra o rei alegre. É onde você vê o rei entre os seus amigos, familiares, fartando-se, comendo, bebendo, e ali ele se diverte. É onde você pode presenciar a fisionomia do rei alegre, do rei servindo banquetes. E não é diferente com o nosso rei Jesus. No banquete, Jesus, no seu palácio, também tem uma sala do banquete. Lá em Cantares, capítulo 2, verso 4, o escritor diz: "E levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor." Jesus tem uma sala do banquete esperando a igreja chegar. Aleluia. No reino de Deus tem um palácio e uma sala de um banquete, e o que vai cobrir, o que vai dar bem-vindos a todos aqueles que entrarem ali é o amor de Deus. E lá nós vamos poder contemplar um rei alegre, um rei ceando conosco, e o mais importante, nós ceando com ele, e ali nós vamos poder nos deliciar. Tivemos Santa Ceia aqui semana passada. Sabe o que eu sinto toda a Santa Ceia, além de gratidão? Saudade. Porque eu vou cear com ele. Aqui ela é em parte, lá ela será completa. Aleluia. Todo palácio tem a sala do banquete, e ela tem uma outra sala que eu quero fazer uso aqui na minha parte introdutória, que é a sala da tesouraria. Todo reino, com seu rei, com seu palácio, tem ali a sala da tesouraria. Ela é importante, Donizete? Muito. Certa vez, Deus repreendeu um rei porque levou pessoas que ele não conhecia e mostrou os tesouros. Não era devido mostrar. Então, os tesouros
de Deus, os tesouros de um palácio, os tesouros de um reino, eles são muito importantes e não são mostrados a qualquer um. Quem entra lá são aquelas pessoas que vão se beneficiar das posses do rei, daquilo que o rei tem de melhor para oferecer. E a sala dos tesouros, elas são salas que quando a gente adentra por ela, ou quem adentra por ela, abre mão de muita coisa, porque sabe que o tesouro dele está guardado lá. O apóstolo Paulo entrou por ela uma vez, e quando ele saiu de lá, ele escreveu Romanos 11, a partir do versículo 33, e diz: ó profundidade das riquezas, quanto conhecimento, quanta profundidade, eu separei o texto, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem lhe deu primeiro? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo saiu de lá entendendo que Deus tinha muita riqueza, tinha muita sabedoria e tem tudo, porque tudo é para a glória dele. Outra pessoa que entrou lá certa vez foi Davi. E quando ele saiu, ele escreveu 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 11, ele diz assim: tua és, Senhor, toda magnificência, majestade, poder e glória, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes acima de todos como chefe. Davi nunca mais foi a mesma pessoa o dia que ele saiu da sala dos tesouros de Deus. Ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha era passageiro, que os tesouros verdadeiros dele estavam guardados lá com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todo o reino, com seu palácio, tem aqui a sala do trono. A sala do trono, ela também é de igual importância. E é sobre ela que eu quero falar um pouquinho mais nesta noite. Alguns segredos aqui o texto nos mostra que acontece, ou que estão presentes na sala do trono de Deus que governa tudo. Obviamente que esses segredos aqui são muito poucos, porque segredo lá é o que não falta. Se conter somente naquilo que eu vou falar aqui, é muito pouco, porque quando você chegar lá, é que você vai entender a grandeza e a profundidade e a majestade das coisas que Deus tem ao seu redor. E quando o apóstolo João escreve aqui, ele diz assim, primeiro versículo: depois destas coisas olhei e estava uma porta aberta no céu. Primeiro segredo aqui que nós devemos meditar é que a entrada na sala do trono está aberta. A porta não está fechada. A porta não está lacrada. Lá não tem um guarda na porta proibindo a entrada. Não, a porta está aberta. É importante? É muito importante. Por quê? Para essa porta ser aberta, os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados foram pagos há mais de 2018 anos e 19 anos atrás. Essa porta foi aberta e o preço para deixar ela aberta foi sangue. E não era sangue igual o seu ou o meu, era sangue puro, imaculado. Sangue incontaminável, capaz de lavar um pecador como você e eu de nossos pecados e deixar essa porta aberta para a nossa entrada. Louvado seja o nome do Senhor. A porta está aberta, é segredo? É lógico que é. Que horas? 9 horas, aproximadamente 8h54. É bem provável que se você for lá na Casa Branca, a porta vai estar fechada. Lá no Brasil, nosso presidente estava no hospital, já deve ter voltado a despachar, cuidar dos seus afazeres, mas é bem provável que se você for lá agora, a porta vai estar fechada. É muito triste quando você realmente precisa de alguém e você vai e encontra a porta fechada. Mas não é o caso aqui. Então eu te digo assim, com todo amor e com toda liberdade, deixa de ser pedinte, deixa de mendigar as coisas. A porta está aberta.
Entra por ela nesta noite e expõe as suas necessidades, porque a porta da sala do trono de Deus está aberta para receber você, meu querido. Se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, este sangue que eu mencionei aqui agora há pouco, você tem entrada livre na sala do trono de Deus. Então entra por ela nesta noite. Entra por ela neste momento e expõe os seus desejos, os seus pedidos, a sua família, aquela causa que está na justiça, não importa, a sala está aberta para te receber. Quem entra lá? Entra o rico, entra o pobre, entra o preto, entra o branco, entra o novo, entra o velho, entra o sábio, entra o indouto, aquele que foi lavado e remido no sangue de Cristo, entra pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. A porta está aberta. A porta está aberta. Irmãos, isso é importante. Às vezes, a gente, no nosso cotidiano de crente, a gente vai vivendo, a gente vai se adaptando às formas, os afazeres, as obrigações, ou um dia a dia cristão, e nós não devemos descuidar disso aqui, irmãos. A gente passa por luta, lógico que passa. Mas eu quero te dizer que tem uma porta aberta para que você entre por ela e exponha as suas necessidades. Segundo segredo, capítulo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e ele termina dizendo, e um estava sentado sobre o trono. É importante? É lógico que é importante. Tinha alguém assentado, ou tem alguém assentado no trono. É importante, muito importante. Por quê? Você entra pela porta, chega lá, o trono está desocupado. Frustrante. Entrei pela porta, maravilha. E agora? Não tem ninguém para me receber. O trono, no caso aqui, está ocupadíssimo. Logo, logo, o nosso presidente aqui vai sofrer as eleições, e é bem provável que ele vai ter que desocupar a cadeira para outro assentar. Esse aqui nunca vai fazer isso. Ele é eleito de eternidade em eternidade. De séculos em séculos, de tempos em tempos, ele estará no trono governando, recebendo bem aqueles que entram pela porta, atendendo, cuidando de tudo. Tudo mesmo, tudo. Por que eu vou frisar essa palavra? Porque às vezes a gente acha que ele abriu mão de algumas coisas. Minha vida está uma bagunça. Desorganizou tudo. Bagunçou com tudo. Perdi o controle. Mas também, quando eu olho à minha volta, né, é o islamismo crescendo, são nações sendo atacadas, e parece que Satanás tem alcançado terreno. As coisas estão indo de mal a pior. É muita gente inocente morrendo. Parece que o trono está desocupado. Está nada. Não está. Diz o texto da palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diz a palavra de Deus que ele está no trono, e ele chama as estrelas que se apresentem diante dele, e ele chama elas pelos seus nomes. Ele chama a estrela da alva. Eis-me aqui, Senhor, ela se apresenta. Pode voltar para o seu lugar, só queria ver tua glória. Esse é o poder de quem está nesse trono. A Bíblia diz que ele pesa os montes da terra em balança de precisão. Bota aí os montes, os maiores montes da terra aí, Deus está pesando eles, sabe minuciosamente quanto cada um pesa, sabe separar ali as coisas que o compõem, os componentes químicos ali que compõem tudo aquilo ali, se é terra, se é pedra, se é areia, se é barro, ele define tudo. Diz a Bíblia que ele põe nas suas mãos toda a água do planeta Terra. Ele sabe quantos peixes tem, ele sabe a profundidade. Até hoje o homem não descobriu qual a profundidade dos oceanos. Ele sabe tudo, ele tem controle de tudo. Diz a Bíblia que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça.
Quando entra pela porta, ele sabe o nome. Se você tiver a oportunidade de ir lá falar com Donald Trump, você tem que chegar, e se apresentar. Então, Donald Trump, cheguei, meu nome, eu venho de tal lugar, assim, assim, assim. Não é o caso aqui. O trono, a porta está aberta, o trono está ocupado, e quem sabe quem está lá já te conhece antes mesmo de você entrar. Na hora que você entra, ele te chega e chama, meu filho, seja bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse trono aqui, irmãos, ai de nós se não for a existência deste trono. Ai da minha vida, ai da sua vida, ai da igreja, ai deste planeta, ai de todas as coisas se este trono não estiver da forma que está. Da forma que João viu há 2000 anos atrás, da forma que ele está hoje e da forma que ele vai continuar por toda a eternidade. Diz a Bíblia que as nações da terra, para este trono aqui, ele é tão grandioso, irmão Fernando, que as nações da terra valem para ele menos que nada. Em que ponto, Donizete? As almas? Não. No ponto do seu poderio militar, seu poderio bélico. A gente olha para os Estados Unidos, olha para a bandeira e já imagina o poder militar, o poder financeiro, o poder de compra e venda que este país tem, determina ou descarta. Para Deus, pastor, vale menos que nada. Só tem uma nação que vale muito para Deus. 1 Pedro 2,9. Vós sois a nação santa, sacerdócio real, geração eleita. A igreja. Só tem uma nação aqui embaixo que vale muito para Deus e você faz parte dela. Você faz parte dela, eu te pergunto? Sua família faz parte dela, seus projetos fazem parte dela, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada desorganizado lá, irmãos. Às vezes, as pessoas acham que está uma bagunça lá na sala do trono. Desorganizou tudo. Tem anjo correndo para todo lado, tem papel voando, tem livros sendo lançados, e Deus de cabelo para cima sem saber o que fazer. Miguel ajuda, outro anjo ajuda aqui, corre aqui porque o negócio está pegando. Deus está tranquilo no seu trono, despachando, executando e operando segundo a sua vontade. Ah, eu tenho uma vitória para esse aqui, eu tenho uma bênção para aquele outro ali vai passar por uma luta, mas lá na frente eu dou vitória para ele, vai glorificar o meu nome. Esse aqui está sem perspectiva nenhuma, eu começo a agir na vida dele hoje. Aquele lá está precisando de uma mudança, vou cobrir com o sangue de Cristo e ele vai alcançar a mudança e vai ser bem sucedido para a glória do nome daquele que está no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Ai da minha vida se não for este trono. Ai da minha família se não for este trono. Ai da minha igreja se não for este trono. Ai de nós, irmãos, se não for este trono. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu andar. Diz o texto no versículo 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E um arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Eu morei no norte um bom tempo, 16 anos, eu imagino, aqui, cerca de 16 anos, e eu vi muito branco da neve. E não promove, com o passar dos anos, descanso. Quem mora em regiões desérticas, aquela cor pálida, meio amarelado, se cansa. Porque aquela cor, o amarelado, o pálido ou outras cores, por mais bela que seja, não promove descanso. Mas segundo a ciência, o verde promove descanso. A cor verde, ela promove descanso e é relaxante para nós vivermos em um bem-estar. Por exemplo, eu falo por mim. Eu queria vir para a Flórida. Por quê? Porque aqui tem mais verde. Viemos de lá e, graças a Deus, diante de tudo que temos enfrentado, temos encontrado descanso. Você quer voltar? Não, se Deus permitir. Porque a gente tem que entender que a vontade de Deus é soberana.
mas estamos bem, e se eu alcançar a maioridade, o que eu quero para mim e para minha família é uma casinha lá, talvez naquela região da Suíça, onde não neva, tudo verde, né? Quem não sopra tanto, né, irmãos? Mas quem sabe lá perto de Nova Mótica, né? A região verde, descanso, tranquilo, sossegado, ouvindo grilo à noite, passarinho pela manhã. Descansar. O verde promove descanso. E aqui eu aprendo o seguinte, irmãos. Quem entra pela sala do trono, recebe descanso. O que te trouxe aqui hoje, como eu te disse, não me importa muito. O que me importa é falar para você que nós servimos a um Deus que está sentado em um trono, a porta está aberta para você entrar, e lá Ele vai te dar descanso, em nome de Jesus. Às vezes eu vejo nossos pastores falar de uma forma profética, e parece, pastor, com toda liberdade, que a igreja às vezes não entende. E eu fico atento a estas coisas, por quê? Porque eu almejo as coisas boas de Deus. Porque Ele promete, e eu tenho todo o direito de agarrá-las. Eu estou falando para você que quem entra pela sala do trono de Deus, recebe descanso. Pior coisa que um homem pode ser é viver atormentado, agoniado, preocupado. Mas quem vai falar com Deus, encontra a porta aberta, encontra o trono ocupado e já recebe automaticamente descanso, porque é isso que Deus tem para aqueles que o amam. Você quer ver? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. O livro do profeta Isaías diz no capítulo 40, os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais, o Salmo 91 diz que os que habitam no esconderijo do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. O que você está fazendo aí longe da presença de Deus? A porta está aberta, o trono está ocupado e ele tem, primeiramente, descanso para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, irmãos, quando você encontra Jesus. Não é o período, o tempo que a gente, às vezes, está na igreja que vai nos promover esse descanso, mas sentir a presença de Deus, sentir o Espírito Santo de Deus, entender que Deus está recebendo um culto como este, porque a nossa alma recebe do Senhor descanso e nós temos paz para prosseguir. Eu vou terminar. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal. Amém. Nós somos uma igreja do avivamento. Tem, em primeiro lugar, palavra de Deus. Aonde tem palavra de Deus, pode ter fogo. Aonde tem fogo e não tem palavra, inverteram a ordem das coisas, vai atrapalhar o processo. Vai bagunçar com tudo, vão desorganizar. Tem que ter palavra e fogo seguido. E o nosso Deus, Ele é um Deus que diz a Bíblia, Ele é um fogo consumidor. A Bíblia está repleta de passagens onde mostra a manifestação de Deus na aparência de fogo, ardente, queimando, movendo, sabe? E tem uns movimentos por aí que acha que vai ficando muito tempo, não é que não, é lá para o lado do norte, onde a gente vive muito tempo, então a gente viu umas coisas lá de assustar. Aqui não, aqui é maravilha.
Então a gente vê os movimentos de, não, eu estou muito crente, eu muito tempo crente, eu estou só no azeite agora. Eu estou sossegado, minha vida agora está pautada, sabe? Não tem lágrima, não pode ter lágrima porque esse negócio é emoção. Quebrantamento, não, isso não existe no meu vocabulário, esse negócio tá. Então a gente vê umas coisas por aí, ou ouve algumas coisas por aí que assustam, né? E Deus, Ele é um Deus que tem o fogo como uma das suas manifestações peculiares. A igreja do Senhor Jesus Cristo só expandiu sobre a terra quando ela foi revestida pelo batismo no Espírito Santo e com fogo. Você quer ver uma coisa? Quando Deus chamou Moisés, levou ele lá no monte, Moisés viu a sarça que ardia pegando fogo. Deus vai no Egito e liberta o seu povo. E chama aquele povo e leva ele para dentro do deserto. Para guiar o povo à noite tinha uma coluna de fogo. Deus pega aquele povo e manda ele construir um tabernáculo. E lá no tabernáculo fala com Moisés, põe aí 7 lâmpadas de fogo. Fala com esse povo que eu quero um altar. E sobre esse altar não pode faltar fogo. Quando Salomão construiu o templo, Deus mandou Salomão construir peculiarmente as coisas do templo e junto com elas 70 lâmpadas de fogo. Quando Elias foi levado aos céus, passou antes do redemoinho um carro de fogo. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azael foram lançados dentro daquela fornalha ardente, o 4º homem foi lá no meio do fogo. Ezequiel viu 4 seres viventes. E estes seres viventes andavam no meio de umas rodas de fogo. Ezequiel viu um varão. Dentro do varão tinha fogo. Por cima do varão tinha fogo. Ao lado do varão tinha fogo. Estavam todos reunidos no cenáculo. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. João viu Cristo glorificado. E João viu assim: o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Nos seus cabelos havia um diadema e os seus cabelos eram brancos como a neve. Ele estava vestido de um linho branco puro e fino. Seus pés como metal reluzente, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tinha um cinturão de ouro e os seus olhos eram como chamas de... Receba fogo de Deus sobre a sua vida nesta noite, porque a palavra de Deus nos dá autoridade de falar isso, queridos. Receba fogo de Deus que a sua vida vai mudar. De vez em quando é bom derramar uma lágrima num culto. De vez em quando é bom falar em línguas estranhas. De vez em quando é bom se quebrantar, sem medo de borrar a maquiagem. De vez em quando é bom sentir esse fogo de Deus arder no nosso peito, igreja. O mundo tem muita coisa para oferecer aí fora, tem. Coisa que a nossa carne às vezes pede, mas Deus tem o melhor para você na sua casa. Receba fogo de Deus e viva experiências únicas com Deus na sua vida. Nós vivemos um tempo que o batismo com o Espírito Santo tem sido colocado ao lado, porque não querem mais orar, derramar lágrimas, porque quero fogo de Ti, Senhor. Eu quero queimar esse desejo de pecado que a minha carne tem. Eu quero ser transformado. Receba fogo de Deus. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus sobre nós, igreja. Vai haver mudança, sim. Vai haver transformação, sim. Porque o fogo de Deus vai tirar você dessa mesmice. Tirou a mim. Minha vida é diferente hoje. Eu penso as coisas primeiro assim. Será que Jesus faria desta forma? Batizado com o Espírito Santo aos 13 anos de idade. Desviei dos caminhos do Senhor. E olha que Satanás tentou muito me manter lá fora. Me proporcionou coisas para me enganar. Eu vim para esse país com 18 anos.
Cheguei aqui, não estava assim, né? Já podia fazer uns penteados, mas melhorar a carcaça. E várias vezes eu caminhava e vivia as coisas do mundo, e o Espírito Santo me fazia voltar lá atrás, aos 13 anos. Naquele dia que o pastor chamou para orar, eu vim à frente e fui batizado com o Espírito Santo. Meus amigos, irmãos do grupo de adolescentes que eu fazia parte na Assembleia de Deus de Solimões, lá em Belo Horizonte, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E o Senhor nunca mais deixou de falar no meu coração. Eu vivi uma vida afastada de Deus, é verdade. Mas o Espírito Santo trazia na minha memória, irmão Márcio, aquilo que Deus tinha para mim, falava assim, isso aí é o que o mundo tem para te oferecer. Você sabe que eu tenho coisa melhor para a tua vida. É, crente. É, igreja. A sala do trono está aberta, o trono está ocupado. Lá nesse trono tem descanso e tem renovo para a sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.